Boa noite a todos. Nós vamos trabalhar hoje o item 21, regozijai-vos sempre, capítulo 6, reclamações indevidas, o desperte seja feliz, e o capítulo 5, a gratidão como o roteiro da vida, do livro Psicologia da Gratidão. Então, nós começamos com o desperte seja feliz, a partir, então, desse capítulo, reclamações indevidas, e a questão que eu levanto para todos nós refletirmos nesse momento é: será que em algum momento da nossa vida, ou alguém na face da Terra, seja qual for, tem o direito de reclamar? O que vocês acham? Eu acho que depois de ler esse capítulo aqui, e principalmente quando a gente está sofrendo alguma tribulação, seja ela qual for, eu acho que a gente deveria deixar registrado esse capítulo aqui de cabo a rabo, né, para que não só nós que tivemos o privilégio de lançar mão dessa leitura aqui maravilhosa, né, mas para todas as pessoas que de uma maneira geral, né, vêm sofrendo com algum tipo de problema, e todos nós sofremos, né, para que a gente, ao invés de reclamar, a gente passe só a agradecer. Porque a gente realmente, como ela diz ali, a gente esquece, né, das nossas promessas na espiritualidade. E eu lendo esse capítulo, eu me lembrei do caso Silas, né, no Ação e Reação, em que ele estava 20 anos na espiritualidade tentando encontrar a menina, né, com a qual ele se complicou, para tentar voltar, né, Redimir, né? para matar aquela charada ali, para poder avançar, progredir, uma vez que ele já era, né, um espírito depurado, um espírito que poderia alçar voos mais altos, mas ele dependia daquele problema. Daquele ali, nó ali que estava aprisionando, né, ele. Bem apertado, que ele e o paizinho deram. Né? Então estava todo o teatro armado, só faltava ele conseguir encontrar ela, e ele não conseguia, né? Na espiritualidade a gente faz de tudo, a gente diz que é capaz de suportar tudo, como diz a Joana ali, mas diante muitas vezes de provas, até que se a gente tivesse essa noção, essa consciência, se a gente pudesse lembrar disso, né, dessas promessas e daquilo que nos aguarda caso a gente consiga vencer esses percalços, né, propostos por nós mesmos, né, como a gente encararia as dificuldades de maneira diferente, né? Tem uma frase aqui da Joana que ela fala da fé e da coragem. E na realidade o que eu analiso assim é que na realidade o que nos dá a coragem é a fé. Porque a gente, como diz no parágrafo anterior, fala da avaliação dos teus recursos. Porque na realidade se nós estamos aqui, nós temos os recursos para superar tudo. Mas a gente não tem fé suficiente para de repente utilizar esses recursos de forma adequada. Então a gente foge para a reclamação, né, como um mecanismo de não reconhecer esse potencial, porque esse capítulo todo trata disso, assim, de como nós programamos, nos organizamos para fazer algo. E até na nossa vida a gente age assim, né? Mesmo não lembrando, a gente se programa para coisas e de repente falta fé e aí a coragem também. Então eu acho, na realidade, a coragem é uma decorrência da fé de que a gente tem o potencial para resolver. Gelson, eu acho que às vezes, quando a gente não consegue, se a gente está com uma aprovação, uma expiação, e tu não está conseguindo vencer naquele momento, sabe? Tu chora, tu desanima e tu não consegue trabalhar, mas depois assim vai se acalmando, e eu acho natural, até pelo estágio evolutivo, ou porque não tendo capacidade de lidar com essa dor. Que essa dor, ela é uma imperfeição, claro, a dor porque a gente sofre
pelo motivo do impermanente, né? A gente não aceita, né? Então, eu tenho essa dificuldade. Quando vem a expiação, né? Teve um dia aqui que eu fui no tratamento, chorei do que eu entrei aqui na AME até o final, né? Mas depois, assim, tu vai te reerguendo. Então, eu fiquei, no primeiro momento, fiquei me culpando. Puxa, mas tu não consegue superar. Depois eu pensei, não, mas eu vou aprendendo aos poucos a superar isso, né? Porque se tu não consegue, o que fazer? Né? Vai aprendendo com isso, né? Então, eu penso que, às vezes, até meio que do estágio evolutivo da gente, essas pequenas quedas, umas maiores, outras menores, né? Claro, tudo é um processo de aprendizado, mas ela é categórica no final do capítulo. Não reclames, pois nunca mais. Então, de alguma maneira, se ela é tão assim, digamos assim, positiva, né, na forma de colocar essa afirmativa, é sinal talvez que a gente já tenha condições, nós como consciência, como humanidade, de poder avançar nessa direção, né? Claro, uns com maiores condições, outros menos, mas é importante, e ela faz todo esse processo que vocês comentaram aqui, é realmente reconhecer o quanto a gente fica entorpecido pela matéria, né? E isso acaba deixando que a nossa lucidez se perca e aqueles elementos atávicos que a gente carrega, né, possam vencer a nós, né? Revoltas, egoísmos, condicionamentos negativos, e aí a gente acaba preso ainda a essas emoções que a gente não conseguiu elaborar. E por isso que ela vem realmente lembrar que a consciência que a gente tem no plano espiritual, né, ela é muito maior do que a consciência quando encarnado, né? Então, quando a gente está lá, a gente reconhece nossos erros, a gente reconhece, mesmo que a gente não lembre todos, né, porque daí seria até mais aflitivo e desesperador da nossa parte, o quanto a gente é devedor em relação à lei divina, mas a gente já reconhece nossos erros, a gente conhece a necessidade de mudança. Então, como ela falou, a gente pede, implora para Deus, né, me dê isso, me dê condições, eu quero vencer, eu quero passar por isso. E a espiritualidade muitas vezes atenua em muitos aspectos os processos da gente, sabendo da nossa limitação, porque tudo é feito de maneira justa e misericordiosa, e a gente reencarna cheio de esperança, agradecido, ó Deus, só isso, né? Eu queria 10 toneladas, estou dando só 1,5 kg para me carregar, né? Não, tudo bem, eu vou. Então isso, né? Então a gente desce agradecido, feliz, né? Não deu 10 passos, a gente já está reclamando do 1,5 kg que a gente escolheu e agradeceu e chorou, agradecido, reconhecido, né? E a gente começa já a dizer a vida e fugir dos nossos problemas, né? Então, ela vai realmente colocar aqui que todo o processo que envolve a nossa encarnação e que a gente desce com júbilos, que ela fala, júbilos e promessas, nos candidando ao triunfo, acabam esmorecendo, né? Então que a gente tem que lembrar disso, não perder isso de mente, né? No sentido que a bondade do Pai, o seu amor, zela por nós, e que tudo que move a nossa vida está de acordo com as nossas necessidades. E essa é a grande questão. Mas mesmo que a gente não fosse tão devedor assim, né? Com tudo que a vida oferece, gente, se a gente for ver assim, a beleza que é o nosso planeta, com a natureza, agora a gente vê os flamboyants, lindos, floridos, né, os jacarandás, os ipês, né, a gente vê assim, esse sol que nos sustenta, o universo de cor,
de matizes coloridos que despertam sensações agradáveis, né? A possibilidade, né, de ter um corpo que é uma máquina que levou milhões de anos para ser aperfeiçoada e dar condições para a gente ter comportamentos e movimentos extremamente complexos, né, que nos encanta com arte, com música, com a ciência, assim por diante, a capacidade de gerar, de criar, que cada um tem. Então, se a gente puder ver toda a riqueza que é a nossa vida, a gente também não teria condição de reclamar diante de todos os recursos, mesmo com os limites, e mesmo com as condições que cada um de nós carrega enquanto sofrimento, enquanto dor, enquanto limitações, que é inerente, como o Joana falou, à nossa caminhada evolutiva, né? Então, a gente tem que... aí ela cita Jesus. Que Jesus, que era o que é perfeito, né, ela diz aqui, experimentou entre os homens toda a ingratidão, toda o sarcasmo, a desolação, a traição, como ela coloca aqui, e soube nos amar de maneira verdadeira, plena, suportando todas as terríveis injúrias e negativismo da humanidade. E ele sabia, de maneira serena, da nossa condição, da nossa pequenez, né? E soube, né, como a gente viu em outros momentos, tolerar, acolher e exemplificar, né? Sendo grato ao Pai, reconhecendo o amor e podendo estar, de alguma maneira, fiel a esse princípio. Então, né, gente, que a gente possa relativizar as coisas que nos acontecem de ruim, porque elas passam. A gente não a gente acaba ficando preso nessas coisas e esquecemos que é uma encarnação de 60, 70 anos, 80, 90, diante de centenas de encarnações, de milhares de anos que a gente vem vivenciando experiências e conquistando passos evolutivos. É rápido, uma vida é muito rápido. E a gente torna mais difícil toda vez que a gente fica preso no que é ruim, a gente puxa a gente para baixo. E aí a gente torna a nossa vida mais difícil, porque a gente acaba potencializando uma realidade negativa com a nossa atitude. Porque muito do sofrimento e da dificuldade não está pelo fato em si da vida, que pode ser pesado em alguma medida, pode ser realmente complicado, mas é a forma como a gente vive isso, é a perspectiva da onde a gente olha essa realidade. E a gente olha a partir desse lugar, ou inferior, ou com autoestima baixa, ou infeliz, ou desesperado, com pouca confiança, ou de maneira egoísta, orgulhosa, onipotente, exigente, e tudo isso que são os elementos que agravam e tornam realmente complicado o nosso enfrentamento em relação a essas questões. Porque tem tanta gente que consegue ter uma resiliência maravilhosa, né, que passam por situações extremas, né, e consegue ter uma atitude tão positiva. Eu estava vendo depoimento de uma moça de 20 e poucos anos que estava em Boston quando estourou aquela bomba terrorista, e ela tinha ido assistir a sogra dela, que não era sogra ainda, a mãe do namorado, correr. E ela estava a 3 metros da bomba, ela, o filhinho e o namorado. E aí, quando a bomba estourou, foi um desastre total. Ela não sabia onde estava o filho, não sabia onde estava o namorado. Quando ela viu, ela estava com todos os ossos da perna expostos, né?
e só via, daí começou a ouvir o grito do filho, né, desesperado, e ela achava assim que ela estava morrendo, que ela não ia ver mais o filho, e se despediu do namorado, que ela viu que estava também deitado no chão, achando que não ia conseguir sobreviver, e ela foi acolhida, sofreu dezenas de cirurgia na mão, nas pernas, e teve que amputar uma das pernas, né? Depois de... E ela explicando, não... ela disse, eu estava lá por algum motivo, isso que ela não é nem uma pessoa que tem a compreensão da dinâmica espiritual, mas o importante é ter uma atitude positiva, ela dizia, né? E que aquilo mudou a vida dela. E mudou para melhor, né? Então ela falou que ela ficou mais unida com o namorado, ela ressignificou a vida dela. Então, em vez de ficar presa, né, em toda a desdita de perder uma perna, de ter todo dezenas de sofrimento pelas cirurgias que ela passou, ela disse que isso fez com que ela valorizasse mais a vida e pudesse reconhecer o quanto aquela relação com aquele namorado era valioso para ela, que isso uniu mais eles, que deu uma nova visão frente à realidade. Então ela conseguiu transformar aquele sofrimento e aquela situação difícil num ganho importante para a vida dela, né? E muitas vezes nós, com situações menores, acabamos agindo de maneira amargurada, a gente se fecha em nós mesmos, a gente fica irritado, a gente fica assim numa atitude ou de reclamar, ou azedo, ou se a gente não reclama, mas a gente acaba virando as costas para a vida e ficando indiferente a ela, com uma atitude de reprovação pelo que a vida está nos colocando, né? E a gente esquece tudo isso que a gente muitas vezes implorou antes de reencarnar, né? E imagina quem estava no umbral daqueles pesadésimos, né? Que a gente não tem nem noção do tempo, né? Às vezes passa um ventinho assim que dá uma ideia que o tempo acontece. Se não tivesse um ventinho, a gente perdia totalmente, que é enlouquecedor. Prisioneiro de regiões fétidas, uivos, dores, gritos, muitas vezes sentindo todo o peso de ideias obsessivas que nos invade pela culpa, ou de irmãozinhos nossos que nos perturbam a todo momento, nos acusando pelas nossas faltas que fizemos. Imagina, eu podia reencarnar em qualquer favela brasileira, que eu estaria no paraíso, né? Então a gente às vezes reencarna, a gente diz, coitada da criatura lá naquela situação, mas a gente não sabe onde ela estava antes, né? Então, e aí a gente reencarna com sol, com chuva, com flor, né? E aí, né, e reclama da vida porque ela não responde à nossa necessidade. E se a gente fosse realmente dar conta da justiça divina, talvez a gente não mereceria aquela bênção que a vida nos colocou, que nos dá a chance de respirar, pegar fôlego, aprender alguma coisa, porque 2, 3 encarnações depois a gente poder enfrentar aquele problema que a gente carrega dentro de nós e da qual a gente vai ter que em algum momento dar conta. Então a gente tem que começar realmente mudar a nossa postura, refletir mais e começar não reclamando, né? Já é uma grande coisa, não reclamar. E quem sabe começar a ser grato, né? Verdadeiramente. Ser grato por tudo que a vida nos coloca, ser grato às pessoas, ser grato à vida, ser grato às oportunidades, ao nosso país, à nossa terra, ser grato ao nosso corpo, ser grato à natureza e ser grato, acima de tudo, a Deus, né?
E então, no Psicologia da Gratidão, que é um livro maravilhoso, onde o tema é a gratidão, né? Todo o livro é um ensaio profundo, complexo e rico sobre a gratidão como uma psicologia que nos promove a humanidade, que faz a gente despertar o amor, e que, aliás, tem várias pesquisas hoje em dia sobre o quanto a gratidão não só é curadora, como é preventiva para uma série de coisas. Existe, em especial, esse psicólogo, o Robert Emmons, que é um pesquisador da Califórnia, que vem anos pesquisando sobre os benefícios da gratidão para a saúde, tanto saúde mental como saúde física. Tem 2 livros deles em português, Agradeça e Seja Feliz, e Obrigado. Né? Esses 2 livros, ele relata parte da experiência e nos oferece uma série de ideias, recursos e propostas em relação à gratidão. Né? Quer o microfone? Aqui. Me chama a atenção, às vezes, a segunda vez eu acho que me chamou a atenção no livro dela, que ela fala que a gente tem que treinar, né? Uhum. E que, às vezes a gente nem está se sentindo como está passando por alguma dificuldade, nem está conseguindo agradecer, mas que a gente tem que treinar, né? Uhum. E eu lembro de uma vez que eu também estava cansada um pouco de reclamar, e eu disse que quer saber, eu parar de reclamar do que eu não tenho e começar a agradecer o que eu tenho. E nisso eu encontro uma pessoa em São Paulo, um amigo meu, e ele disse, senhora, eu trouxe um livro para ti. E o livro era só sobre gratidão. Foi muito louco. E o livro não é espírita, ele é do mesmo cara que escreveu... eu sou péssima para lembrar o nome, mas enfim, o livro chama-se Magia. E ele fala daquela parte do Evangelho que diz: quem muito tem, muito será dado, e a quem pouco tem, lhe será tirado. E aí ele fala que é a gratidão. Então, quem muito tem gratidão, muito lhe será dado. E quem pouco tem gratidão, lhe será tirado. E ali é muito bom esse livro para quem gostaria assim de ler. Olha, me fez muito bem, eu empresto para todo mundo. Porque ele depois tem um exercício que tu faz todos os dias, e tu tem que escrever 20, se não me engano, 21 coisas que tu é grato. E aí a gente começa a se dar conta realmente quanta coisa a gente tem para agradecer. Essa é a proposta do Robert Emmons. Ele começou, na pesquisa dele, ele separou grupos, né, de pessoas, e ele criou o livro da gratidão, um caderno onde as pessoas, então, expressavam experiências de gratidão, e essa gratidão não só do que a gente era grato, mas de atitude da gente que mereceria a gente ou pedir perdão, ou de alguma maneira repensar alguns comportamentos. E aí a questão do treinamento que a Joana coloca, que as pessoas que conseguiam, depois de 3 meses fazendo esse exercício, as pessoas que fizeram o exercício respondiam de maneira muito mais rápida à gratidão, e a região do cérebro ligado à gratidão começou a se expandir, né? Então, realmente, essa questão do exercício, do treinamento, é importante, porque realmente tu vai focar a tua mente, né? Quer dizer, tu assume conscientemente aquele compromisso com aquela proposta, e aí tu vai focando, tu vai se ocupando daquilo. Então, como tudo na vida, tudo que a gente investe, em algum momento a gente começa a ter retorno, né? Então, é uma proposta interessante que ele propõe na pesquisa dele. E dos vários resultados assim, que já foram reconhecidos em relação aos benefícios da gratidão, existe resultados em relação à depressão, que ajuda a superar e amainar a depressão. Existe o aumento do bem-estar, dos hormônios que são responsáveis pela alegria, pela felicidade. Também a gratidão elimina
do ponto de vista metabólico, algumas reações químicas que geram um excesso de açúcar, de adrenalina e de outros elementos que são envelhecedores ou provocadores de doença mais tarde, né? Então, de uma maneira, a gratidão previne certas coisas, até algumas demências, como Alzheimer e Parkinson, porque, né? Então, a gente tem várias pesquisas da importância da gratidão e do reflexo que ela gera na nossa vida em termos de benefícios. Se botarem assim pesquisa sobre a gratidão no Google, né, vocês vão ver assim, vários já elementos que são reconhecidos cientificamente pelo exercício de sermos gratos. Então, é bem importante. Não é uma questão só religiosa, é uma questão física, de saúde, né? E é bonito porque ela fala de uma linguagem poética que ela comenta aqui, da vida como um todo sendo grata, né? Que tudo, de uma maneira, se abre e se coloca em gratidão a Deus, né? E ela fala uma série de exemplos, né? Que é a flor, o fruto, o lenho e a sombra são a gratidão da planta, a bênção da vida, né? Que a linfa generosa e refrescante, a gratidão da nascente, reconhecido existir. O grão que se permite triturar é a gratidão que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção da vida. Tudo em a natureza, quanto é belo, nobre, fecundo e estético, constitui a sua gratidão por fazer parte do espetáculo da vida. Então, a gratidão está em tudo, né? Só não está na gente. Até os animais sabem ser gratos, né? E reconhecidos, mas o homem, por pensar, por ter liberdade e por ficar preso no seu individualismo, nas suas feridas e necessidades egoístas, acaba perdendo essa capacidade que nós trazemos dentro de nós como filhos de Deus. Então, uma das questões que tu colocava da gratidão como fé, eu vejo a gratidão como uma consciência do amor do Pai. Se tu realmente, verdadeiramente, tem consciência que existe um Pai e que Ele te ama, e te amando, zela por ti, cuida por ti, está perto de ti, então tu começa a ser grato. Como a gente é grato às pessoas que nos fazem bem. Como a gente é grato uma avó, um tio, um pai, uma mãe, um amigo, uma pessoa um enfermeiro que nos cuida no hospital, alguém que nos ensina a construir a nossa alfabetização. A gente vê aquelas pessoas que se dedicam, né, inteiramente àquela vocação com amor, e quanto aquilo nos sensibiliza, e quanto a nossa vida dependeu daquela pessoa, a gente reconhece, né, o zelo, o cuidado, né? Então, se a gente tem realmente consciência desse amor e se permite esse amor, né, então a gente tem que ser grato. Pode passar o microfone lá. Eu lembrei agora de muitas coisas, né, que nós vivenciamos, do nosso bem-estar, coisas que a gente deve também ser grato a pessoas. Eu não sei se é nesse livro que tem, a tudo o que foi construído, tudo que foi descoberto, tudo que foi inventado, que a gente não... Então, há uns anos atrás, lá na minha casa tem muita roupa, né? Tem muita gente. Uhum. Então, eu lavo muita roupa. E aí, um dia, eu dizia assim, eu sempre agradeço o inventor da máquina de lavar roupa. Sim. Porque lavar roupa à mão é muito chato. Uhum. E aí, então, um dia eu pesquisei, uhum, né? E tem várias possibilidades, né? Tem várias pessoas, mas aí tem o William Blackstone, que diz que ele
tinha pena da mulher dele quando chegava em casa, então ele era um comerciante, inventou umas pás lá que se moviam com uma manivela. Daí eu disse, agora eu já sei por quem eu tenho que orar sempre. Então, na realidade, eu acho que isso é uma predisposição, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma comida, a gente agradecer a quem plantou, a quem cuidou. Eu acho que, enfim, isso realmente traz uma paz de espírito, assim, de tu não achar as coisas tão difíceis. Tem esse lado também. Com certeza. Em cima do que tu está falando, ela diz, todo o crescimento pessoal, na página, no 101, bem em cima, todo o crescimento pessoal de natureza cultural, moral, espiritual, deságua inevitavelmente no sentimento da gratidão, da oferta, da participação no conjunto, tornando-se o indivíduo igualmente útil e valioso. A gratidão individual é uma nota harmônica a contribuir para a sinfonia universal, ampliando-se e tornando-se um sentimento coletivo que proporciona o equilíbrio social e espiritual da humanidade. Então, não é, como eu falou, não é uma forma de cobrança, de pagamento pelo que a gente recebeu. É um reconhecimento de coração, né? E como a gente recebe da vida, a gente quer dar, porque é também esse doar-se e o exercício primário do amor. Então, a Joana vai, em todo esse livro, dizer que a psicologia da gratidão é um processo de despertar do amor, né? Então, é uma forma interessante que ela propõe de chegar numa consciência cada vez maior e também numa atitude cada vez maior em termos de amorosidade. Naquele livro, Um Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? Sim. Ele fala uma coisa interessante sobre a gratidão, que é que a gratidão é um segundo prazer. Não é o prazer só de ter recebido algo, mas na realidade, ele é um sentimento, né, que te dá uma alegria, onde tu não tem a preocupação de retribuir, mas simplesmente de sentir. Então, é uma segunda felicidade, é uma segunda alegria, um segundo prazer pelo que te foi concedido, né? Com certeza, né? Eu me lembro quando eu ia visitar minha avó, eu era adolescente, e ela já velhinha, mas ela acordava cedo para fazer pão caseiro para a gente, botava a mesa, e a gente via a alegria dela, dos netos, né, tá comendo, né, e ela não se cansava de poder servir e se doar para ver a gente feliz, né? Então, isso realmente traz muita felicidade, né? Que e ela coloca exatamente isso, né? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui no final da primeira parte, ela começa dizendo: a psicoterapia da gratidão preventiva aos males e curadores de conflitos. Está presente em todas as obras relevantes da humanidade, seja naqueles de natureza filosófica ou religiosa, seja nos comportamentos dos grandes construtores da sociedade, mártires ou santos, pensadores ou místicos, legisladores ou profeta. Isso porque ninguém consegue vincular-se a um ideal de engrandecimento pessoal e humanitário sem arrastar outros pela emoção do seu exemplo e de sua bondade para fileiras da sua trajetória. Daí que ela coloca aqui. O sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformada em emoção e sensação orgânica. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social, em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. Então, a gente vê que realmente a gratidão vai nos dando esse sabor da alegria de servir. Por quê? Porque a gente começa realmente a estar impregnado dessa amorosidade, né? Isso alimenta a nossa alma. Então, quando a gente consegue encontrar esse caminho, esse fluxo
do processo de ser grato e poder responder para a vida através de atitudes, de posturas e de cuidado ou de reconhecimento, a gente vai sendo impregnado desse hálito divino, né? Dessa comunhão amorosa, que pertence a tudo e a todos. Como São Francisco estava em relação à natureza e toda a humanidade, na atitude dele, né, humilde, grata e amorosa em relação à vida, ele foi uma música a nossos ouvidos, a vida dele, de gratidão, né, a todo momento, né? E sabia ser feliz com pouco, com nada. Até quando ele apanhava, ele sorria e ria, né? Porque ele agradecia que estava apanhando. Uma vez estavam com fome, foram comer uma fruta, e outra vez também eles foram bater na casa de um mosteiro e atendeu um frade gordo, né, corpulento, e falou: sou eu, Francisco, falando de tal. E o cara não quis nem saber que Francisco nada, e saiu batendo neles, né? E o outro frade: ai, Francisco, ele ria, agradeça por esse momento, né? Então, né, a gente vê essa atitude realmente de estar acima, de transcender o limite e a pequenez da vida e se conectar com essa dimensão maior do universo através do amor. E ela coloca aqui da importância de que a gente não é autossuficiente, que na nossa vida, a vida é um exercício é uma cadeia de cooperação. Ninguém vive isolado ou é autossuficiente, não tem como fazer isso, né? Então a gente depende, essa dependência, né, que se vê na natureza, pelo próprio sistema ecológico, essa interdependência que a gente vê hoje na economia, na sociedade, isso nada mais é do que o reflexo dessa lei do amor, que nos coloca numa relação de interdependência com todos. Porque é da lei divina cooperar e sermos cooperados. Então, e se a gente consegue reconhecer isso e poder ser grato, é um passo importante na nossa caminhada de maturidade e evolução psicológica e espiritual. Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação ao livro, a esses 2 capítulos, que acho interessante trazer? Eu vou ler uma frase dela que eu achei muito bonita, que apresenta o capítulo, que diz: momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Então, se a gente quer realmente uma vida mais agradável, se a gente quer ter uma atitude de bem-estar, de alegria, de renovação emocional, o caminho é a gratidão. Diga. Ali comenta também, perto do final ali, que ela fala assim que o desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades e que são também parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados de astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma. Eu achei interessante. Com a luz do sentimento reconhecido a Deus, pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. Então é interessante a gratidão nos momentos difíceis como
ter reconhecimento a Deus por uma nova maneira de viver. São duas coisas aí que ela fala em relação ao sofrimento e aos momentos de dor e de penúria que a gente vive. Uma é que a gente consegue realmente transcender essa limitação justamente por reconhecer o amor de Deus, né? Então a gente vê Cristo, vários santos, vários espíritos de escola que passam por momentos de extrema solidão, martírio, dor, incompreensão, e consegue permanecer, né, firme no seu propósito, porque transcende essa questão aí penosa, porque compreende que, acima de tudo, está o Pai, que ama e que protege e que, da qual maneira, está orientando o percurso. Então, se a gente consegue realmente sentir esse amor, a gente consegue transcender essas limitações, né? E uma outra questão que ela coloca que é bem importante em relação a isso, né, que é o desafio da gratidão, é que essas experiências, né, ela vai dizer aqui, continuando o que estava lendo, normalmente o sofrimento ceifa a gratidão e o indivíduo foge para a lamentação deplorável, para a autoacusação ou a autojustificação, comparando-se com as demais pessoas que lhe parecem felizes e destituídas de qualquer inquietação. De certo modo, sem as experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras e benignas por falta de parâmetros de avaliação. Necessário, nesses momentos mais difíceis, liberar-se da raiva, da mágoa, evitando a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas, continuando a amar a vida, mesmo nessas circunstâncias indispensáveis. Então, são duas questões importantes em relação ao exercício da gratidão. Uma é poder realmente ter um parâmetro de reconhecimento, né? Puxa, né, como eu fui feliz naquele momento, agora estou atravessando uma dificuldade na vida, que bom que eu tive o exemplo do meu pai, que bom que eu tive o apoio, que bom que eu pude estudar, que bom que eu pude, né, porque agora eu estou podendo lidar com essa situação, eu estou aprendendo com ela, e aí tendo esse parâmetro e fazer essa opção existencial, né, quer dizer, bem, eu já vivi coisas boas e já vivi coisas ruins. O que eu vou eleger para a minha vida enquanto aquilo que eu vou ficar ligado e para me manter vivo e saudável? Nas memórias positivas, né? Então, mesmo que eu tenha situações dolorosas, que ela diz que são indispensáveis, isso dá parâmetro para a gente poder avaliar e buscar os elementos e referências que podem ser de apoio em nossas vidas. Porque todos nós tivemos isso de alguma maneira, né? E essa outra questão de poder se vincular a Deus para transcender esses momentos de limite, né? Gelson. Oi. Eu só queria que tu comentasse, porque eu achei interessante. Sim. Aquele item, o ser humano perante a sua consciência, que fala da fissão da psique, e aí como começa... Porque, na realidade, eu acho que fala um pouco do que é o processo evolutivo da psique, né? Sim. Uhum. Eu achei interessante isso. Tem algum aspecto em especial que tu queria tocar ou quer ver essa coisa mais geral da dualidade que ela fala? Porque, na realidade, eu entendi desse trecho aqui que é um processo que vai dos primeiros instintos, dos movimentos que a gente tem de conservação e tudo mais, e por isso que a gratidão que surge primeiro é a questão da ingratidão, né, de se sentir... Porque ela vai falando desses dois princípios, que é o self e o ego, né, e essa dualidade que envolve a sombra, né, o processo de superar a sombra da gente, né. E nesse caminho evolutivo, onde esse ego vai se formando e essa consciência vai se constituindo, ele ainda não tem a noção de self, né? E aí, por não ter essa noção de self, dessa essência imortal, espiritual, e que é, de alguma maneira, conectada à imagem divina,
esse homem primitivo se assusta, ele teme, ele reage de maneira instintiva, belicosa. Então, é natural, como ela falou, que nesses primeiros processos reencarnatórios, evolutivos, de uma consciência ainda primária, a gente não compreende a realidade no sentido profundo. E por não compreender, a gente cria fantasias negativas, ameaçadoras, né, pelo medo, pela tentativa de sobreviver e assim por diante. E aí, essa atitude ainda de ingratidão, né? Tu não acha que isso é presente, muito presente? Sim, o Eumânio tem uma mensagem, não sei se é no Fonte Viva, e que diz assim, que nós somos crianças espirituais ainda. E toda criança tem 2 comportamentos, ele fala. Ela teme, ela tem medo e ela é exigente. Então, nós somos crianças ainda muito temerosas e exigentes diante da vida. E, por isso, muitas vezes ingratas. E aí entra a questão que tu falaste, da fé e dessa consciência do amor do Pai. Que se a gente tem fé e consciência do amor, a gente começa a ter uma outra postura, uma outra atitude, mais positiva, com mais coragem e com mais gratidão, né? Então, mas isso é um processo de mudança, mas nós temos capacidade agora de avaliar e refletir. Se nós, como homens da caverna, a gente agir de maneira reativa, automática, impulsiva, a gente não precisa mais agir assim. A gente pode parar e dizer, puxa, por que eu estou reclamando? Por que eu estou tornando mais pesado a minha vida? Né? Nós temos opção agora. E é isso que a gente tem que tomar consciência. A gente tem uma opção de começar a ter uma atitude mais favorável a nós mesmos. E se libertar desses atavismos, desses condicionamentos do passado. Mais alguma coisa que queiram colocar em relação... E uma das questões que ela coloca também, que eu acho importante, é que a gratidão gera a humildade e a plenitude. Né? Porque na medida que ela falou assim ela falou, aquele que sabe ser grato, reconhece a sua pequenez. Né? E aí reconhece, puxa, meu Pai, que bom que tu está aqui. Né? Que bom que tu me cuida, que bom que eu não estou sozinho, que bom que eu sou protegido, amparado e necessito disso tudo que a vida nos coloca, a natureza, as coisas, as outras pessoas e assim por diante. Então, na medida que eu sou grato, eu vou reconhecendo a minha pequenez, tomando consciência de reconhecer o valor, então, das coisas e das pessoas da minha vida, numa atitude de humildade. E, ante a grandeza da vida, a Joana coloca, e a minha pequenez, eu começo a me fazer pleno e feliz. Então, a gratidão também é um caminho para a felicidade e para a plenitude. E ela conta a historinha de Solon, né? Aqui que é bem interessante, que eu não vou entrar, mas que vale a pena dar uma olhadinha, né? Que perguntaram para ele qual era o homem mais feliz na face feliz do mundo. O rei, né? O Creso da Lídia perguntava, né? E ele falou que eram 2 irmãos que cuidavam da própria genitora. E quando ela desencarnou, dedicaram-se à preciosa existência a servir a cidade e Estado. E ele ficou desencantado, o Creso, que achava que ele, por seu poder, por seu conhecimento, ele seria, né, a pessoa mais importante e daí feliz, né? E aí ele perguntou, então, quem seria a segunda pessoa mais feliz, né? E aí ele responde para o rei, né? Ninguém pode afirmar se sois felizes senão depois de vossa morte.
porque são muitos incidentes e ocorrências que modificam os transitórios estados emocionais e econômicos de todas as criaturas. E aí realmente morre o filho dele, de maneira trágica, a cidade dele, que era poderosa, é destruída, né? E aí o grande rei da Pérsia, Ciro, né, acaba, né, invadindo, né, e tomando conta daquele reino. Então, a vida é uma dinâmica instável, né? E se a gente não saber aprender a ter a sabedoria de lidar com ela e ser feliz no que é difícil e ruim, então a gente não aprendeu ainda esse caminho. Porque ser grato e ter paz e alegria só no momento de prazer, de facilidade, qual é a vantagem, né, gente? Então, pois bem, então temos aí um grande exercício em nossas vidas, de podermos buscar esse caminho de felicidade através da gratidão. Esse pesquisa do Robert Emmons, do livrinho, do caderno de gratidão, já foi replicado várias vezes. Até em Portugal tem uma psicóloga que fez o mestrado dela em Lisboa, e ela replicou a pesquisa e constatou realmente a importância desse exercício do caderninho. Então, é uma dica, né, da gente poder lembrar, né, de sermos gratos, de orarmos, né, de maneira a agradecer, e de fazer, de repente, um exercício de todos os dias, colocar no caderno, né, as coisas que nos aconteceram, de boa e de ruim também, podendo ser grato a todas elas. Então, quando a gente falar assim, eleger 20 coisas, 7 coisas, 10 coisas para ser grato, a gente vai aprendendo que não é só as coisas boas. A gente tem que ser grato também às limitações e dificuldades e reconhecer nelas, refletir o quanto a gente aprendeu, o quanto aquilo criou resistência em nós, o quanto aquilo forçou a gente a dobrar o nosso orgulho, o quanto aquilo pôde despertar nossa sensibilidade, e assim vai, né? Então, esse caderninho de gratidão é um bom exercício de treinamento aí que a Joana nos apresenta no capítulo. Certo, gente? Então, semana que vem a gente parte para o capítulo 22, sobre o bem, a gratuidade e o amor. Nós vamos pegar alguns capítulos do Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. O capítulo 13, Libertação pelo Amor. Capítulo 16, o ódio. E o capítulo 34, Gratuidade do Bem. Então, semana que vem, o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nosso penúltimo encontro. Depois terminamos com o item 23. Tá bom? Uma boa noite a todos, uma boa semana.